Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores ligados aqui no seu smartphone, no seu notebook, na sua televisão, no seu tablet, em qualquer dispositivo móvel. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast aqui. Nós somos do Camp de Abaquara, meu nome é Renan, da turma de terça-feira. Estou com meu fiel escudeiro, Guilherme. e a gente está aqui para mais um podcast. Mas a primeira pergunta é aquela que fica: pode camp? Pode! Aí! Bom, hoje nós estamos com um convidado especialíssimo, nosso querido Cláudio Carvalho. Palmas para o Cláudio! Cláudio, para a gente começar aqui, a gente gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas, para os nossos telespectadores, se apresentasse, falasse um pouco do que você faz, do que você é especialista. Conte aí para eles, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por me receber aqui nessa casa, no qual eu sou diretor do Camp e com muito orgulho, desde 94, desde a fundação. E hoje estar aqui com vocês me representa muito, porque é um fruto de tudo aquilo que a gente trabalhou, um fruto de tudo aquilo que a gente trabalha, que é a produtividade, a proatividade dos jovens. Então, estar aqui só me faz sentir orgulhoso de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós estamos fazendo, junto com toda a equipe, de administradores, de professores, o pessoal dos colaboradores do Camp, que faz tudo isso aqui acontecer. Bom, dentro da minha jornada, tanto profissional como pessoal, eu sempre parti do princípio do quero fazer o que eu quero fazer. Então, isso trouxe assim uma gama de instruções que a gente tem que adquirir para poder fazer diversas coisas. Então, a minha profissão mesmo, eu sou engenheiro de métodos, processos de trabalho. Dentro disso daí, a gente atuou muito tempo, na Lacta, na Tostine, na linha de produção. Depois disso daí, nós caímos para a área de segurança pública, onde eu atuei durante 30 anos, dentro da Secretaria de Segurança Pública. E depois que eu me aposentei, me jogaram para essa nova jornada, que foi a segurança alimentar nutricional, onde eu assumi como conselheiro estadual de segurança alimentar nutricional e depois fui designado como coordenador da segurança alimentar daqui da capital. E depois nós alcançamos também a possibilidade e fomos também presidente e vice-presidente do Comusan, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar aqui do município de São Paulo. Dentro dessa minha jornada, eu não sei se eu falo que eu fui infeliz ou feliz, porque foi justo no meu mandato onde eu peguei a pandemia, e aí tive diversos colaboradores, tanto do Comusan, como do CR Sans, como do Conceia, que atuaram dentro da segurança alimentar. A minha parceira, a Vera Helena, que foi a minha presidente, a minha vice-presidente, que sempre no diálogo, sempre na compreensão, nós fizemos boas ações aí para tentar suprir a necessidade que todo o país assolou aí na questão da segurança, na falta da segurança alimentar nutricional. Então, foi desafios muito grande para nós, Tá atuando justamente nessa fase da pandemia, aonde no começo, onde nós achávamos aí que nós teríamos aí um período curto de pandemia, se estendeu durante anos, E o que isso ocasionou? No começo da pandemia, nós tivemos o grande prazer de receber muitas doações de pessoas da comunidade, pessoas trabalhadoras, indústria, comércio, enfim, que tentavam suprir a necessidade do próximo. E essas pessoas, muito delas, no decorrer da pandemia, acabaram vindo nos procurar também, porque faltou o alimento na mesa deles também. Então, olha onde foi a pandemia, A falta de alimento chegou em quem tinha e estava doando, e hoje teve que vir e pedir. Então, assim, foi um grande desafio,
tivemos que passar, né, acho que toda a população, e infelizmente nós estávamos lá para orientar os governos a fazer as ações de uma maneira adequada e correta. É isso. Então, um Certo. pouco da minha experiência vem disso, né? Muito bom. O senhor falou da pandemia. Na pandemia a gente teve casos extremos das duas partes, né? Da parte que é um pouco mais desfavorecida e também da parte um pouco mais burguesa. Na questão da segurança alimentar, onde as pessoas não tinham dinheiro para poder comprar os alimentos por conta da pandemia, tiveram que parar de trabalhar, tal, a economia foi lá para baixo, e também da parte das pessoas mais burguesas que conseguiam ter o alimento, mas só comiam na parte do fast food. Só pediam comida, delivery, iFood para lá, iFood para cá, e isso acarreta diversos problemas, tanto das duas partes. Nessa parte dessa alimentação, o que o senhor poderia explicar um pouco para a gente dessas duas partes, dos problemas e causas? Então, dentro da segurança alimentar nutricional, falar um pouquinho bem rápido do que é segurança alimentar nutricional. Por favor. Segurança alimentar nutricional, ela surgiu em meados da Primeira Guerra Mundial, né? Em 1917, onde os países que estavam guerreando foram praticamente todos destruídos, né? Então, os dominadores, quando eles queriam dominar um país, então eles atacavam três coisas. Então, primeiro a economia, segundo, aonde produzir alimento, e o terceiro a água. Então, esses países praticamente ficaram num sistema sem alimentação. Sim. Então, o povo passou fome. Por que passou fome? Porque as indústrias pararam de alimento. A terra era destruída onde cultivava os alimentos. E a água era contaminada. Com essa população enfraquecida e o outro lado fortificado, né, porque a alimentação, a primeira coisa que faz é trazer a desnutrição. A desnutrição é fraqueza, né, traz uma série de problemas onde o indivíduo não consegue reagir. E é onde esse dominador vinha e acabava entrando na cidade de uma maneira a dominá-lo, né? Quando passou as guerras, Primeira e Segunda Guerra, essa terminologia ela continuou, porque os governantes na época falaram o quê? Qual que é a nossa necessidade agora que passou o conflito? Seria a reconstrução. Mas reconstruir o quê? Com uma população desnutrida, uma população enfraquecida. Aí foi que eles usaram terminologias. Nós temos que garantir, pelo menos, a segurança alimentar desse povo. O que é garantir a segurança alimentar desse povo? Pelo menos o suficiente, a alimentação suficiente para que eles se fortifiquem. E eles fortificados, sim, aí nós vamos falar em reconstrução. Então foi aonde determinados países, principalmente da Europa, começaram a se comunicar com países, porque muito país, não produzia mais pão, porque as fábricas, a indústria dele, a farinha, não tinha. O outro país tinha farinha, mas não tinha fábrica também. O outro tinha fábrica, mas não tinha nada. Aí os países começaram a trocar mantimentos. Então, o que eu tenho, eu ofereço para o seu país, o que o seu país tem, oferece para o meu. E o seu. E assim eles foram reabilitando, né, a questão da segurança alimentar, ou seja, foi fortificando o seu povo, né, nutricionalmente, ou seja, os princípios básicos deles, da boa alimentação, e quando eles se regeneraram, aí sim foram preocupar em, vamos agora que vocês estão alimentados, fortificados, né, vamos reconstruir o que foi destruído. E essa tecnologia veio crescendo, né? E dentro da segurança alimentar, hoje aqui no Brasil, ela se trata-se de uma lei. Então, não é uma questão de uma falácia, então não é um princípio, não é uma demagogia. No Brasil é uma lei. Nós estamos pautados na lei 11.346 de 2006, né? E desde lá para cá, existe um sistema que diz o que o Brasil
Brasil, o governo teria que estar atuando para que pelo menos as metas do princípio da segurança alimentar fosse realizado. Qual que é o princípio, né? O princípio é o direito humano à alimentação, né? Mas não é qualquer tipo de alimentação, então é acesso regular, permanente, né? De alimentação suficiente, com qualidade e em quantidade, né? Respeitando a cultura de cada estado, de cada região. O que quer dizer isso daí? Então, quer dizer, nós não estamos falando simplesmente, né, de alimentar o povo, né? Nós estamos falando de alimentação com qualidade, né? Alimentação suficiente, permanente e regular. Então, o que significa? Não adianta eu conceder, no mínimo, as 3 refeições diárias que é necessário. Então, o café da manhã, o almoço e a janta. Isso é o mínimo que nós temos que garantir para dizer que esse povo, essa pessoa tem segurança alimentar nacional ou está a caminho da segurança alimentar. Nós temos que pensar que isto tem que ser continuamente. Então, não adianta ela ter o café da manhã, mas não ter o almoço. Não adianta ter o almoço se ela não tem a janta, né? Ou muitas vezes o que acontece hoje dentro do nosso município de São Paulo, nós temos ainda a criança, ela tem uma refeição diária, né? Aonde que ela tem essa refeição diária? Na escola. Então, muitas vezes hoje o que acontece? Os pais mandam a criança ir para a escola, porque ali, aquela alimentação, que hoje é alimentação escolar, não é mais merenda, né? A merenda era bolachinha com leite. Nós conseguimos, dentro da gestão, dentro dos organismos da segurança alimentar, transformar isso em alimentação escolar, é comida. Sim. Então, ali aquela criança se alimenta e quando ela vai para casa, muitas vezes é a única alimentação que ela tem, né? E isso daí é que a gente fala, é garantir que isso não seja só desse jeito. Ela tem que ter a garantia de, na casa dela, tomar um café, vir para a escola, ter a sua alimentação na escola e garantir que na casa dela tem a janta, mas não só para ela, né? Para a família. Hoje o que muito tem é o quê? A criança que vai para a escola, ela tem alimentação, os irmãos dela não. Sim. Nós temos lá muitas regiões da cidade de São Paulo, onde as mães vão conversar com os diretores da escola, para que os filhos possam ir na escola, pelo menos no horário da merenda, né? Da alimentação, para se alimentarem junto com o irmão. Porque o irmão chegava em casa alimentado, mas os outros não. Então, quer dizer, são vários desafios que nós temos na questão da segurança alimentar, né? E é por isso que a gente diz, né? A questão da segurança alimentar, ela não é só a questão de dar o que comer, né? Nós também temos que dizer que a questão da segurança alimentar é das condições da pessoa comprar o que comer. Sim. Então, até hoje, que é um pouco do nosso tema aqui, segurança alimentar e a ODS, né? As ODS, elas nasceram dessa época aí, onde os países começaram a conversar, né? E aí se sentiu a necessidade dessas conversas a se promoverem mais vezes. Sim. Então não era só um bate-papo onde um país ia visitar o outro, olha, está faltando isso, o meu tem, o outro não tem. Olha, já que nós estamos dando certo nesse diálogo e cada um está ajudando o outro, vamos formar uma organização, né, onde a gente possa permanentemente estar discutindo o que é bom e o que não é bom, não só para os nossos países, mas para o mundo, né? Foi onde surgiu a Organização Mundial da Saúde. E dentro dessa Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas, desculpa, né? A saúde é um campo da ONU, né? O que foi feito? Falou, olha, para a gente falar em melhoria do nosso país e do nosso mundo, fica muito amplo, né? A gente falar de cultura, a gente falar de saneamento, a gente falar de água, falar de comida, fica muito amplo. Vamos fazer alguns objetivos para que a gente possa estar trabalhando todos os países. Hoje são 193 países que trabalham junto dentro da ONU, pensando em como melhorar a vida e a qualidade de vida, não só dos seus países, mas como no mundo.
Então vamos fazer alguns objetivos que a gente possa estar trabalhando junto, em alguns assuntos, alguma questão, para que a gente possa evoluir nossa conversa e não ficar só na conversa. Foi que os pensadores, né, desenvolveram 17 temas principais, que são o quê? Né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é as ODS. Então, as ODS são objetivos a ser alcançados. E esses países, eles têm um prazo, porque assim, vamos deixar isso daí correr? Não, vamos deixar correr. Já que nós vamos todos trabalhar nisso, vamos ter um prazo para isso daí, vamos dar uma meta, né? E a meta foi até 2030, né, os países ter avançado dentro dessas questões das 17 objetivos, entendeu? E para isso é que eles se reúnem, né? E cada objetivo, ele tem os seus objetivos. Então, quando você abre lá um dos objetivos, né, da questão das ODS, ela acaba abrindo também outros objetivos dentro daquela questão. Então o negócio acaba se estendendo assim de uma maneira tremenda. Então não é simples, né? Vou acabar com a fome, eu dei o que comer, acabou. Não, não é isso, né? Acabar com a fome é acabar com a miséria, com a pobreza. Sim. Por quê? É eu dar condições de cada pessoa a escolher o seu alimento de qualidade e poder ir lá e comprar esse alimento, né? Sim. Então, esse que é a questão X das coisas. E a segurança alimentar, que no caso do nossos ODS, é a número 2. Né? A nossa questão número 2 diz aqui, ó, fome zero. Fome zero E agricultura sustentável. Então, quando a gente fala fome zero, dentro da questão das ODS e do princípio da segurança alimentar, ela é a mais completa de todos os termos dentro da 17. Por quê? Para ela acontecer, né, ela tem que dialogar com praticamente as 17 questões para que ela aconteça. Então, olha só, para mim erradicar a fome e a pobreza, principalmente a fome, eu tenho que dialogar com as outras questões. Sim. Que nem, para mim falar da fome, eu tenho que falar em produção de alimento. Para mim falar de produção de alimento, eu tenho que falar aqui com a nossa ODS, número 15, que é a terra. Sim. Cultivar a terra, nós temos que fazer o quê? Manter a nossa terra saudável para que ela, plantando, dê. Sim. Se nós não cuidamos da nossa terra, não vai ter o que plantar, não vai ter o que colher. Né? Exato. E nós temos assim que conversar com a água, nós temos assim que conversar com saneamento, nós temos que falar com diversos temas, princípios, né, objetivos da ODS. Que nem, como é que eu posso falar de, né, erradicar a fome zero no país, se eu não tratar da erradicação da pobreza? Sim. Entendeu? Por quê? Como é que eu posso ter alimentação de qualidade, produzindo alimentação de qualidade, se eu não dou condições para a pessoa, o ser humano, né, ir lá com dignidade, ter o seu dinheiro que ele trabalhou, olha lá, voltamos a uma outra, a número 8, trabalho, né, para que ele ganhe o seu sustento e vai lá e escolha os seus melhores alimentos para você e para sua família. Exato. Então, cada ODS dessa, né, a segurança alimentar e nutricional precisa para estar conversando para ela que ela aconteça. Sim. Então ela não é um objetivo isolado, não é um objetivo que se conversa com as outras para que ela aconteça. É como se fosse um mapa, todo interligado e tudo para um objetivo principal maior. Isso. Porque para um funcionar necessita do outro. Sim. Para mim erradicar a fome, eu preciso que a pessoa tenha dinheiro e condições de comprar seu alimento. Para mim erradicar a fome, eu preciso da produção do alimento. Sim. Então eu tenho que cuidar da terra, da água, né, para que eu consiga produzir esse alimento com qualidade. Sim. E aí você também falou de uma questão muito grande, uma questão muito corriqueira, né, que é a nossa ODS 10,
que é a redução das desigualdades, né, que você falou. Sim. Né? Infelizmente, a pandemia ele trouxe muito esse caos, né? Mas atingiu a todos. Sim. Né? Atingiu a todos. O que eu falei no começo, nós tínhamos realmente um cenário confortável para pessoas que tinham poder aquisitivo maior. Né? Então, realmente, quem foi mais atingido foi quem perdeu o emprego de uma maneira rápida e não tinha segurança nenhuma. Vamos Exato. dizer, no caso dos condutores de perua escolar. Sim. Condutor de perua escolar, ele ganha se ele conduz. Exato. Se ele não está conduzindo as crianças, não ganha. E muitas vezes, esse era provedor da família. Né? E os pais, no começo, por pensar que era momentâneo, continuou pagando uma mensalidade, duas, e o condutor escolar estava em casa, junto com a sua família. Pandemia, todo mundo isolado. Sim. Só que as coisas começaram a apertar dentro de casa também. E aí essa família não teve mais como honrar o condutor. Sim. Porque ele não estava prestando serviço. Se ele não está prestando serviço, não tem como pagar. E quando foi se ver, esse condutor provedor da sua família estava sem renda. Entendeu? E aí, como é que fica? O cara tem casa, o cara tem 2 carros na garagem, né? O cara tem uma estabilidade familiar, material, e se viu como? Sem um dinheiro para alimentação. Sim. Né? Porque primeiro não tinha, você entendeu? No princípio da pandemia, até os mercados fecharam. Né? Então você não tinha nem aonde comprar alimento, olha lá. Como foi desordeiro o negócio. Sim. E aí que foi voltando aos poucos, falando, olha, o essencial tem que ter. Então, assim, o produtor ele tem que produzir, não tem como. Né? O comércio tem que ter, porque é onde vai comercializar. Né? Mas aí ainda ficou a questão, cadê o dinheiro para comprar? Então foi nesse termo aí que muita gente, eu falei no princípio, que estava doando, sim, passou a receber alimento. Né? Aí eu achava até engraçado, porque você vai levar uma cesta básica na casa de um cara que mora numa casa, né, com 3 quartos, 2 carros na garagem, e você tem que ir lá levar uma cesta básica para ele, a mesma cesta básica que eu levo para a comunidade, para aquela pessoa que estava lá humildemente. Então houve assim uma junção dessa desigualdade, porque todo mundo sentiu a fome, sentiu a preocupação. E logicamente que, infelizmente, aqueles mais apoderados, né, sentiu da sua maneira também, mas foi bem ameno. Mas nós tivemos bastante casos aí de pessoas que realmente não tinham o que comer. E aí a solidariedade do povo brasileiro funcionou muito bem, né? Porque muitas vezes na comunidade, de maneira em geral, o mais pobre, a classe média, até as pessoas mais avantajadas, elas começaram a ver a necessidade de dividir alimentos. Sim. Então, olha que interessante, nós tivemos bastante casos, principalmente aqui na região do Jabaquara, onde você tinha 2 pratos de comida, eu doava um, ficava com o meu vizinho. E assim os 2 foi se mantendo. Sim. Né? Então, olha, chegamos assim numa plataforma de vida, né, que a gente nunca esperava. Mas também foi um alerta que nada é perfeito, nada é permanente, né? E nós temos aí muitas vezes que estar preocupado, né, do futuro, no amanhã, porque nós nunca sabemos o que vai ser o hoje, o daqui a pouco e o amanhã. Sim. Bom, falando sobre as ODS, você disse que os países se juntaram, todos eles, para fazer, e eles têm uma meta. Sim. E um prazo limite. Isso. Você acha que até 2030 esse prazo eles vão conseguir estar pelo menos perto do objetivo principal, que seria a erradicação da pobreza e a fome zero? Hoje, infelizmente, assim, né, nós estamos vivendo em épocas
em épocas sombrias, né? Então, quando se fala em metas de Erradicação. erradicação da pobreza, da fome, né? Você tem que falar em qualidade de vida da sua população. Mas até onde as pessoas querem essa qualidade de vida? Pessoas que eu digo são os poderes. Infelizmente, o povo ele depende do governo, o que é errado, entendeu? Por quê? Porque o governo muda e cada governo tem um pensamento, entendeu? Então nós temos que saber aonde nós estamos hoje, né? E o que o Sim. governo quer que a gente tenha. O governo realmente quer que a gente tenha qualidade de vida, né? O que, que ela está fazendo para isso daqui? Ela está falando ou está fazendo ações? Sim. Né? Porque muitas vezes o que nós vemos de governos passados e tudo mais é que existe a fala, né? A fala do que tem que ser feito, a fala do que seria melhor, a fala do que podemos fazer, Sim. mas não fizeram, não fazem. Se chegar às vias de fato. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes nós temos que primeiro falar o seguinte: 2030, né, nós chegaremos a um consenso? Depende. Sim. Se dependesse do povo, e o povo executando as suas metas, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu município, dentro do seu estado, dentro do seu país, que as coisas acontecessem, com certeza, 2030 nós estaríamos melhor. Mas, infelizmente, o povo se diz que depende do governo. Então, vai depender dos governantes que nós temos, dos governantes que passaram e dos governantes que nós teremos até 2030, o que eles querem executar para nós, de acordo com a visão do interesse deles, não da população. Mas temos países aí que vai adiantar muito, já está adiantado em muitas coisas. Sim. Nós temos vários exemplos aí na Europa, né, até mesmo em regiões aqui do sul do nosso mundo, né, Argentina e tudo mais, que tem histórias dentro das ODS aí de sucesso, Sim. né, que se avançaram em questões dentro dos objetivos específicos ou não e vão embora, Sim. entendeu? E os outros parou. Né? Então, assim, cada um tem a sua personalidade. E o ideal seria que todos trabalhassem em cima disso. Sim. Todos que eu digo, é todos mesmo. É você na tua casa, é você no seu trabalho, você no seu dia a dia, enfim, você cuidando de você e da sua família. E o governo estaria como um apoio desse guarda-chuva. Sim. E a gente pode dizer até que a pandemia afetou também no desenvolvimento de alcançar essas metas, assim como no Brasil houveram regiões como em Fortaleza e no Ceará que começaram a comercializar as desossadas dos gados. Sim. E é um caso alarmante, houveram até meio que jogadas de marketing, Sim. criando a separação de urso de primeira e urso de segunda, aumento nos preços, e isso foi muito forte. O senhor chegou a saber de alguma notícia O que dessa? acontece assim, a gente tem muita falácia. Né? Dentro da segurança alimentar aqui, voltando um pouquinho no tema, nós temos aqui, ó, tendo como base as boas práticas alimentares, promotores da saúde, respeitando a diversidade cultural de cada região. Então, o que que acontece? Né? Se eu fazer esse sistema de caldos através de ossos e animais, se eu trazer aqui para nossa região de São Paulo, isso vai ser o choque que você está falando. Sim. É um choque. Não porque isso dá... Porém, dentro da cultura deles lá, da região do norte, é comum. Né? É a mesma coisa de eu pegar vocês e levar lá para a China. E falar, olha, come um ratinho aí. Né? Ó, tem essa lesminha aqui, essa lagartixa, come aí. Né? Vocês não vão comer. Por quê? Porque vocês não têm essa cultura alimentar. Porém, lá eles têm, lá é comum, lá é normal.
Então, se eu for para lá, pegar esse contexto, eu venho aqui para a minha região falando o quê? Pelo amor de Deus, o cara come só rato, come cobra, come lesma, come... Entendeu? Sim. Fica o caos. Então, foi um pouco de falácia nesse sentido. Né? Não é que eles só tinham isso, mas isso foi a maneira que eles tinham de fortificar a alimentação que eles tinham e já é cultural. Sim. Né? Como nós tivemos aí boa base, principalmente indígena, que não passou muita necessidade. Por quê? Porque eles produziam a sua própria alimentação e a alimentação deles são rica. Né? Rica em tudo. Então, o que acontece? O pouco deles é muito na questão alimentar. Então, eles não sentiram tanto. Né? Já tivemos a aldeia que é o contrário. Aldeias que já estavam mais civilizadas, e civilizada não na questão produtiva, né, mas na questão de receber a alimentação governamental ou de doação. Ou seja, eles já não estavam produzindo, por quê? Porque eles estavam recebendo. Sim. E quando teve essa pandemia, onde quem estava doando estava necessitando, ou seja, faltou lá, aí agravou. Sim. Por quê? Porque eles não estavam produzindo, não estavam mais recebendo, e aí a questão ficou feia. Né? Então nós temos culturalmente regiões diferentes, cada região tem a sua metodologia. Né? Se eu der calango para vocês comerem, calango é um tipo de lagarto. Sim. Vocês vão falar, pelo amor de Deus, mas se vocês for lá no norte, Sim. é rico, é uma alimentação rica. Sim. Entendeu? Que esses ossos eles eram doados. Na verdade, hoje, para você ter noção, nós temos uma empresa chamada Caldo Natural. O caldo natural nada mais é do que pegar os ossos, né, dos animais, não é cachorro, é dos boi, né, Sim, dos cabelos, né? Então o açougueiro ele vai lá, desossa tudo e aquele osso que sobrou, essa empresa recolhe, trata ele, né, e daquele osso ele faz o caldo. Ou seja, porque toda a proteína forte, fortificada, toda a proteína máxima do animal está dentro do osso. Quando ele tira esse princípio ativo dentro do osso e transforma num caldo, esse caldo é super poderoso. Né? Então ele vendeu aí a rodo. Né? E vende ainda, também, né? E vende ainda. E nem de ser natural o caldo, ele ainda é diferente de você comer um bife, comer uma carne, porque a nutrição que o animal tem foi passada através do osso para aquele caldo. É muito maior. Sim. Bom, gostaria de falar um pouco aqui agora sobre o nosso querido Camp Jabaquara. A gente está com as inscrições abertas aí para poder se inscrever para o curso de formação. Então, ó, esse aqui é o Instagram do Camp Jabaquara, pessoal. Sigam lá. A gente estava na nossa oficina de ideias, foi da onde surgiu essa ideia do Podcamp, desse podcast. Estava aqui, já está um pouco desatualizado isso daqui, mas não tem nenhum problema. Nosso site, se você quiser adquirir mais informações sobre nossa formação de aprendizagem, as fichas de inscrições, está tudo lá no Instagram. Se vocês correrem lá, vocês vão conseguir se inscrever e participar de projetos incríveis como estes daqui, conseguir arrumar seu emprego, ter um conhecimento um pouco maior. Bom, o senhor gostaria de dar seus recados finais? Primeiramente, mais uma vez, agradecer, né, que eu falo, né? Sonhos, eles são para ser sonhados, são para ser realizados também. Né? E vocês são uma realização dessa casa. Cada instrutor aqui, cada funcionário, né, seja da administrativo, seja os nossos colaboradores, né, de todos os setores, eles estão aqui por vocês. E quando ele vê cada sucesso que vocês atingem, entendeu? Isso daí é uma vitória para nós. Eu tenho, graças a Deus, aí a possibilidade de estar andando na rua hoje e vem alguém, bate no meu ombro, oh, tudo bem e tal, e eu falo assim, caramba, o que é? Não é? Aí, não, olha, eu sou aluno do Camp, lá de 1900 e tanto, tal, não sei o quê. Pô, que legal. Ó, minha filha, meu filho, pô, que legal. E aí, você, não, hoje eu estou bem, hoje eu estou trabalhando, uns em empregos mais modestos, outros já são gerentes, né? Enfim,
e você está, de alguma forma, ter participado dessa história, da vida dessa pessoa, dessa família, desse casal, isso daí nos engrandece muito. É o que nos toca, é o que faz estarmos aqui todos os dias, né? É o que faz os professores, os mestres, né? Os colaboradores, de maneira em geral, aqui do campo, estarem aqui todo dia. É porque confia em vocês, acredita em vocês e vem vocês também. Vem para cá, vem ver, vem adquirir conhecimento, vamos participar do nosso primeiro emprego, ou seja, do nosso primeiro sustento, que é o início da qualidade de vida de vocês. Isso Obrigado. mesmo, muito obrigado. Gostaria também de agradecer aos nossos coordenadores e professores que fizeram este podcast acontecer. Muito obrigado aí ao Adilson, à Leia, a todos os professores que nos ajudaram. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like, se inscrevam no canal do Camp. E muito obrigado, Cláudio, mais uma vez.